Amigos e amigas, vamos a mais uma edição do Web Jornal do Paulo Maciel. É o seu informativo com notícias resumidas e atualizadas para você que segue meus endereços na internet. Paulo Roberto Maciel, Maciel 7919. Atenção, é para chamar a atenção. É uma brincadeira, é um xiste. Vamos lá então, edição de terça-feira, 23 de julho de 2024. Estamos no mês de julho, é um mês de 31 dias, mês sem feriado nacional, mês de muitos santos. Por exemplo, São Tomé, já tivemos a comemoração, São Bento, São Camilo, Santa Maria Madalena, São Tiago Maior e São Cristóvão, São Joaquim e Santana. Bem, são vários santos. Está vigendo a estação do ano do inverno brasileiro. Olha a fase da lua neste dia 23. É cheia, começou no dia 21. Estamos passando 205 dias do ano, faltando 161 dias para terminar 2024, este ano bissexto. É a 16ª semana do tempo comum na Igreja Original de Cristo, a Igreja Católica Apostólica Romana. Alguns santos de devoção neste dia são Santa Herondina, Santa Rômula e Santa Brígida. No mundo secular é dia do guarda rodoviário, dia do policial rodoviário federal, entre outras comemorações. Agora eu quero falar para vocês algumas manchetes das notícias que você vai ouvir daqui a pouco. Joe Biden desiste de enfrentar Donald Trump na disputa lá dos Estados Unidos. Estado multa produtor rural em 479 mil por desmatamento no Espírito Santo. Molécula que pode inibir a progressão de leucemia passa por testes. Menina de 5 anos morre em acidente com a avó em João Neiva, no estado capixaba. Botafogo lidera a Série A do Brasileirão, seguido pelo Palmeiras e Flamengo. Bebê recém-nascido encontrado em Matagal, em território capixaba. Motociclista morre após colidir com carro em Piúma, no sul capixaba. 2 homicídios são registrados em município de São Gabriel da Palha, norte-noroeste Espírito Santense. Rapaz assassinado com 30 tiros no Espírito Santo. Minha nossa, é uma grande violência urbana, hein? Menino linharense que teve o corpo queimado volta para casa. Escapamentos ruidosos de motos são fiscalizados em Colatina. Governo do Estado bloqueia 469 empresas irregulares. Presos homem e mulher por morte de mãe e filho de 4 anos na Serra. Apagão internacional atrapalha voos e hospitais. Terceira ponte de Vitória volta a ter radar. Terremoto no Chile é sentido no Brasil. Casos de desaparecimentos têm pouca resolutividade no Espírito Santo. Eleições 2024 serão realizadas em outubro. São várias notícias que vamos transmitir integralmente daqui a pouquinho. Agora é hora de espiritualidade. Nesta terça-feira, dia 23 de julho de 2024, haverá atendimentos na Secretaria da Paróquia Sagrado Coração de Jesus, em Colatina. Os atendimentos serão dirigidos pelo pároco local, Padre José Valdeci Romão. Isso, então, às 18 horas. E às 19 horas, como de costume, a celebração eucarística na Catedral. Será presidida pelo vigário Padre David José Langa Lopes. Quer mais informação? Quer colocar missa de 7º dia? Quer colocar intenções? Temos aqui o telefone da Secretaria Paroquial em Colatina, 2102-5010. Paróquia Santa Clara dos Franciscanos e do Mosteiro das Irmãs Clarissas também tem um telefone fixo aqui, 3722-62
3249. Paróquia da Matriz Imaculado Coração de Maria, no bairro São Silvano, zona norte de Colatina. O telefone é 99507-2251. Santuário Divino Espírito Santo, na zona central de Vila Velha, na Grande Vitória. Telefone fixo 3329-1266. Agora eu quero falar para você que está desempregado. O Cine intermedia a contratação dos desocupados, dos ociosos, mas que estão ociosos, estão desocupados, mas querem uma carteira assinada, querem trabalhar. Então o Cine está fazendo essa ponte aí entre as empresas e aqueles que estão a fim de ser fichados numa firma. Em Colatina, o Cine fica na Avenida Getúlio Vargas, número 98, no centro. O telefone para quem quiser entrar em contato é 3721-7102, ok? Agora vamos à previsão de tempo para esta terça-feira. Você está preocupado com o tempo? Fez um frio de domingo para segunda, hein? Tem dia que faz frio, tem dia que vem o sol. Às vezes o frio só surge à noite e durante o dia o sol esquenta. Mas vamos ver aqui o que diz o INCAPER, o Instituto Capixaba de Pesquisa e Extensão Rural, para o território capixaba. Tempo estável nesta terça-feira, 23 de julho de 2024. O sol predomina, não há previsão de chuva. As temperaturas mínimas diminuem um pouco na metade norte do estado. Na Grande Vitória, as temperaturas variam de 15, só 15, a 28 graus, temperatura baixa. 15 é a mínima na Grande Vitória. Agora temos aqui notas espírito-santenses. Menino linharense que teve corpo queimado volta para casa. O menino que teve 60% do corpo queimado no município de Linhares já está de volta à sua casa, recuperando-se bem, ainda que permaneça com a cabeça enfaixada. O garoto tem 2 anos de idade e ficou 100 dias internado após se queimar com água quente. Antibióticos e muitos medicamentos fortes foram ministrados para que o pequeno tivesse condições de voltar para o lar. O menino, chamado Henrique, precisará ainda passar por hospitais algumas vezes a fim de concluir o tratamento. 2 mortes em São Gabriel da Palha. 2 pessoas foram assassinadas no município de São Gabriel da Palha no último fim de semana. Um dos mortos tinha 16 anos apenas e o outro era um adulto de 30 anos, morto após discussão numa festa da qual participava. Os corpos foram encaminhados para o Serviço Médico Legal, SML, de Colatina. Os crimes aconteceram no dia 20 de julho de 2024, durante a noite. Motociclista morre após colidir com carro em Piúma. O motociclista morreu em Piúma, na região sul do Espírito Santo, em 20 de julho de 2024, após batida numa caminhonete. O motoqueiro era um pedreiro de pouco mais de 50 anos que estava com a namorada junto. Ela sobreviveu. Após a colisão, moradores colocaram fogo em objetos na pista da via pública, cobrando providências para reduzir acidentes. Radar ou quebra-molas são reivindicações de alguns moradores. A ES 060, local da ocorrência, já possui sinalização, mas faltam empecilhos para os condutores de veículos em alta velocidade. Menina de 5 anos morre em acidente com a avó em João Neiva. Olha que fatalidade, meu Deus. Na BR-259, quilômetro 12, em João Neiva, município da região noroeste do estado do Espírito Santo, uma menininha de 5 anos de idade morreu após o carro que a avó dirigia bater de frente com um caminhão. A criança voltava de férias. O pai da menina, mesmo desolado, deu entrevista e disse que perdeu a alegria que tinha em casa, mas ele parecia conformado com essa fatalidade, né? Tem que entregar para Deus numa situação dessa. Morte por afogamento em Anchieta, em Ubu, no município de Anchieta.
Um jovem morreu afogado na lagoa local. Na área, há uma placa informando que é proibido tomar banho. Esse caso se deu no dia 21 de julho de 2024, domingo. Bebê recém-nascido é encontrado em Matagal. Olha que coisa, gente. O dono de uma pequena propriedade encontrou um bebê abandonado, ainda com cordão umbilical. O agricultor ouviu o choro da criança e a localizou no meio de um matagal, no município de Soretama, região norte do estado do Espírito Santo. Ele levou a criança para uma unidade de saúde e de lá ela foi encaminhada para o Hospital Rio Doce. O recém-nascido passa bem. O bebê tinha de 8 a 10 dias de nascido. A polícia abriu investigação para saber quem praticou o ato abominável. O delegado Fabrício Lucindo disse que a Polícia Civil procurará a mãe ou pai por crime grave de abandono de incapaz, que poderia ter morrido se não fosse encontrado pelo lavrador. O caso se deu na manhã de domingo, 21 de julho de 2024. Rapaz assassinado com 30 tiros no Espírito Santo. Violência urbana. Um homem de 33 anos de idade foi assassinado com 30 tiros no bairro Flechal 2, no município de Cariacica, Grande Vitória, Espírito Santo. Os criminosos quiseram colocá-lo dentro de um carro, mas ele reagiu e acabou sendo assassinado no meio da rua. A família ficou desolada com o fato, sem saber a motivação, dizendo que a vítima era um trabalhador, ainda que usuário de drogas. Agora eu quero falar para você de futebol. Você gosta de futebol? Brasileirão masculino tem o Botafogo como líder. O time da Estrela Solitária lidera. A 18ª rodada do Campeonato Brasileiro foi no último fim de semana, hein? Não sei se você viu ou não viu, mas eu vou divulgar aqui o resultado para quem viu e quem não viu. Né? Então vamos lá? Vamos ao resultado dos jogos da melhor competição do nosso país, é o Brasileirão. Os jogos foram no sábado e domingo, dias 20 e 21 de julho de 2024. O Grêmio derrotou o Vitória por 2-0. Já o Corinthians derrotou o Bahia por 1-0. O Flamengo fez 2-1 no Criciúma. Botafogo 1, Inter 0. O Palmeiras venceu o Cruzeiro por 2-0. Bragantino 1, o Atlético Paranaense 0. O Fluminense venceu o Cuiabá por 1-0 e o Fortaleza venceu o Atlético Goianiense por 3-1. Portanto, a informação que nós temos é que o Botafogo está liderando a competição. Então o Botafogo lidera. E logo atrás do Botafogo, nós temos o Palmeiras. Palmeiras é o segundo colocado, né? Palmeiras é o segundo colocado. Depois vem deixa eu ver quem vem depois, o Flamengo, né? Mas o Flamengo tem um jogo a menos. Eu quero falar também que o Vasco perdeu, hein? Perdeu de 2-0 para o Atlético Mineiro. Eu não tinha falado o resultado. Perdeu de 2-0 para o Atlético Mineiro, Vasco da Gama. Mas não influiu em nada aqui na classificação. Botafogo é o primeiro, 39 pontos, seguido do Palmeiras com 36 e Flamengo 34 e uma partida a menos. Notícia internacional que repercute em todas as mídias. Joe Biden desiste de concorrer à reeleição para presidente dos Estados Unidos. O atual presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, anunciou em 21 de julho de 2024 sua desistência de concorrer à reeleição, atendendo aos interesses de sua legenda. Biden vinha sendo muito criticado por atos desconexos em seu comportamento público associados à faixa etária avançada.
Há 56 anos, um candidato não toma esta atitude. Cotada para disputar pelo Partido Democrata está a vice-presidente Kamala Harris, entre outros nomes. O adversário principal e favorito nas eleições de novembro de 2024 é o empresário e ex-presidente Donald Trump, filiado ao Partido Republicano. Trump reagiu de forma positiva à notícia da saída de Biden, acreditando mais ainda na vitória. Cinquentenários ou cinquentões no mercado de trabalho. Algumas empresas têm empregado pessoas com mais de 50 anos de idade. Elas têm mostrado eficiência e agradado a clientela. Em Colatina é possível ver indivíduos nessa faixa, notadamente homens, em supermercados e farmácias. Uma farmácia, por exemplo, do bairro São Silvano, tem um idoso na área de estacionamento. Agora é hora do mercado financeiro e mercado do café. Vamos ver os preços de fechamento dos negócios na segunda-feira, dia 22 de julho de 2024. No Espírito Santo, o Centro de Comércio de Café de Vitória fechou da seguinte forma a saca de 60 quilos do produto em grão, do café em grão. É o produto no atacado. O Arábica bebida dura, R$ 1.346. O café Arábica bebida Rio, R$ 1.146. Conilon bica corrida tipo 7 e 8, R$ 1.249. No primeiro dia após a desistência de Joe Biden de disputar a reeleição à presidência nos Estados Unidos, vamos ver agora como fechou o mercado financeiro em São Paulo no dia 22 de julho. O dólar fechou em baixa de 0,6%, cotado a R$ 5,56 ou 57 centavos. A Bolsa de Valores, o índice Ibovespa, teve alta de 0,19% a 127.859 pontos. Notícias gerais para você que me acompanha na internet. @Paulo Roberto Maciel 6 /. Homem e mulher são presos por morte de mãe e filho de 4 anos na Serra. Olha, a polícia conseguiu resultado positivo na captura dos assassinos. Foram presos um homem e uma mulher, suspeitos de matar uma mãe e seu filho de 4 anos recentemente no bairro Nova Carapina 1, no município da Serra, na Grande Vitória, Espírito Santo. A Polícia Civil do Espírito Santo trabalha com a possibilidade de crime de execução. O casal foi cobrado insistentemente por uma dívida que não estava sendo paga à vítima, a mulher que morreu. A suspeita da morte teria sido babá da própria criança, que foi assassinada por queima de arquivo, já que poderia reconhecer os criminosos. Esse crime bárbaro chocou a sociedade espírito-santense. A mãe e seu filho foram sepultados no município de Baixo Guandu, no Espírito Santo, município de origem da família. Essa notícia da prisão dos supostos assassinos ocorreu em 20 de julho de 2024. Gustavo Lima faz show no Espírito Santo. O cantor Gustavo Lima, famoso em todo o Brasil, fez show no estádio Kleber Andrade, em Cariacica, na Grande Vitória, Espírito Santo. Foi na noite do último sábado. Outros grupos acompanharam o famoso cantor na sua festa boteco, que reuniu fãs do gênero sertanejo. É um gênero musical muito comum no nosso país, né? O gênero sertanejo. Polícia de Trânsito fiscaliza motos em Colatina. Numa ação fiscalizatória realizada há poucos dias no trânsito de Colatina, foram
abordadas 70 motocicletas. Um dos problemas verificados foi o escapamento adulterado, infração que vem sendo denunciada à polícia. Há motoqueiros que têm o hábito de tirar o filtro ou a curva do filtro, além de colocar uma peça a mais no escapamento que provoca ruído, barulho e prejudica os moradores. Já houve 159 autos de infração na cidade por motivos irregulares no escapamento. Irregularidades que acontecem no escapamento, provocando aquele ruído muito forte que atrapalha, inclusive, pessoas que estão acamadas, enfermas e têm que ficar ouvindo aquele barulhão. Até as pessoas comuns mesmo ficam importunadas. Linha cortante de pipa deixa imóveis sem energia. 49 mil imóveis já ficaram sem energia por causa de danos aos cabos elétricos no Espírito Santo, causados em muitas situações por linha chilena ou linha com cerol, usadas para empinar pipa, que na minha infância eu conheci como raia. A equipe da concessionária EDP teve trabalho para restabelecer o fornecimento da luz e força no caso mais recente de interrupção de energia no município de Vila Velha, na Grande Vitória. Um imóvel foi até afetado por um incêndio e a dona de casa teve que ser socorrida. Incidentes na rede elétrica são causados por linhas presas na fiação, provocando curto-circuito. Vamos à notícia sobre a terceira ponte de Vitória, que volta a ter radar. Os radares da terceira ponte entre Vitória e Vila Velha, no Espírito Santo, voltaram a funcionar. Há um limite de velocidade permitido e quem ultrapassar será multado. As informações foram tornadas públicas em 19 de julho de 2024. Os limites são 60 e 70 km por hora, dependendo do sentido de tráfego. Quem exceder a velocidade permitida será multado em mais de R$800. Essas informações repercutem nas mídias espírito-santenses. Apagão cibernético internacional atrapalha voos e hospitais. Olha, é repercussão mundial, internacional. Um apagão cibernético global aconteceu em 18 de julho de 2024, prejudicando serviços médicos em hospitais e voos de aviões a partir de aeroportos internacionais. O sistema financeiro e redes ferroviárias, do mesmo modo, foram atingidos. Países da América, Europa e Israel tiveram problemas. Os casos foram motivados por problemas que aconteceram numa empresa de segurança global da internet com software afetado. Boa parte do mundo parou. No Brasil, a irregularidade também repercutiu. No aeroporto de Congonhas, em São Paulo, por exemplo, não houve o caos que aconteceu no exterior, mas também o problema foi sentido. Somente os passageiros da aviação azul foram afetados no aeroporto de Campinas, São Paulo. Em Florianópolis, Santa Catarina, 11 voos tiveram atraso. Pessoas que necessitavam de atendimento médico tiveram atrasos em hospitais, pois dependem do sistema informatizado. Clientes do Bradesco não conseguiram acessar o sistema por algum tempo. A Federação Brasileira dos Bancos, a FEBRABAN, amenizou o tema, dizendo que o setor não foi afetado de forma significante. A atualização do programa de uma gigante do setor da web disseminou e generalizou todo o dano. Esse tema ressoou e ressoa ainda com comentários, análises em mídias diversas internacionais. E tem essa aqui também, notícia internacional: terremoto em país da América do Sul é sentido no Brasil. Um terremoto atingiu o Chile e pôde ser sentido no Brasil. Vários bairros do município de São Paulo, a capital paulista, por exemplo, sentiram o tremor. Pompeia e Perdizes foram alguns locais atingidos pelos reflexos do sismo. E quem estava nos apartamentos seguiu para o saguão dos prédios. Análises serão realizadas para verificar se imóveis foram comprometidos.
As informações foram divulgadas em 19 de julho de 2024. Falar em 2024, tem eleições neste ano, hein? As eleições municipais serão realizadas em outubro. A corrida para as eleições já começou e os cidadãos devem se preparar para escolher candidatos a prefeito, a vice e a vereador. Exercer a democracia é fundamental para o progresso do país, para evitar mazelas e contribuir para o desenvolvimento. O pleito será no dia 6 de outubro. Agora, a propaganda eleitoral já começa em agosto, hein? A propaganda eleitoral começa em agosto e se prepare, então, você que é cidadão e quer participar. Desaparecimentos agora. Olha, desaparecimentos têm menos elucidação no Espírito Santo. Você sabia disso? A propaganda dos meios de comunicação sobre as atitudes, os atos, as ações do governo estão aí, mas certamente não falou sobre isso. Então vamos falar. Quase 4.800 famílias espírito-santenses enfrentam problemas com parentes desaparecidos. A média de resolutividade sobre os desaparecimentos é bem menor que a média nacional. No Brasil, 65,4% dos desaparecidos são localizados, conforme uma pesquisa, enquanto no estado do Espírito Santo, de cada 100 casos, apenas 15 são elucidados. As denúncias devem ser feitas nas delegacias especializadas, não precisando esperar 24 horas para isso. Então, é a informação, hein? Menos elucidação dos casos de desaparecimento no Espírito Santo. Bem, eu quero passar agora para vocês uma notícia científica. Molécula que pode inibir a progressão de leucemia passa por testes. Olha que notícia importante para quem tem esse problema canceroso. Pesquisadores do Instituto de Ciências Biomédicas, ICB, da Universidade de São Paulo, a USP, testaram uma nova molécula capaz de inibir a progressão do ciclo celular da leucemia, que é o câncer sanguíneo causado pela reprodução descontrolada dos glóbulos brancos na medula óssea. O estudo publicado na revista Toxicology in Vitro mostrou que o novo composto foi eficaz em combater as células leucêmicas sem apresentar toxicidades nas saudáveis. Inédita, a molécula C2E1 foi sintetizada pelo grupo de pesquisa liderado pelo cientista Fernando Coelho, professor do Instituto de Química da Universidade Estadual de Campinas, IQ-Unicamp, e funciona como inibidora da tubulina, uma proteína que constitui os microtúbulos, componentes do citoesqueleto celular. Essas estruturas têm um papel fundamental no processo de mitose, a divisão em que são formadas duas células a partir de uma, pois atuam na distribuição do material genético entre a célula original e a que está sendo formada. Dessa forma, ao inibir a tubulina, o composto interrompe a multiplicação das células cancerosas, impedindo o avanço da leucemia. Os testes realizados in vitro, ou seja, em laboratório, com células cultivadas fora de organismos vivos, mostraram que a molécula foi eficaz em eliminar as células cancerosas e impedir sua proliferação em 21 dos 25 modelos celulares testados. Além disso, o estudo confirmou a não toxicidade em células saudáveis do sangue, o que sugere um potencial para menos efeitos colaterais em um possível fármaco no futuro. Uma boa notícia da ciência. Olha, a PEC antidrogas depende ainda da Câmara Federal.
Os senadores aprovaram no primeiro semestre de 2024 a proposta de emenda constitucional à PEC sobre drogas. É a PEC 45/2023, com vistas ao fortalecimento da política de entorpecentes e ao enfrentamento do tráfico de drogas ilícitas. A proposição insere no artigo 5º da Constituição brasileira a determinação de que é crime a posse ou porte de qualquer quantidade de droga ou entorpecente sem autorização ou em desacordo com a determinação legal ou regulamentar. A matéria que aguarda deliberação da Câmara dos Deputados também obriga que seja observada a distinção entre traficante e usuário por todas as circunstâncias fáticas do caso concreto, sendo aplicáveis ao usuário penas alternativas à prisão e tratamento contra a dependência, em consonância com a Lei de Entorpecentes, a 11.343 de 2006. Durante a tramitação do projeto no Senado, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar um recurso, acabou declarando inconstitucional enquadrar como crime unicamente o porte de maconha para uso pessoal e definiu a quantidade de 40 gramas de maconha para diferenciar usuário de traficante. Embora neste momento a interpretação do STF tenha repercussão geral, caso o projeto do Senado se transforme em lei, valerá o que a nova legislação determinar. A informação é da agência Senado. Vamos a outra informação interessante para você que me segue. repórterpaulomaciel.blogspot.com. Vamos falar sobre a famigerada taxa das blusinhas. Uma emenda a um projeto aprovada pela Câmara dos Deputados foi votada também no Senado. Essa emenda. E foi aprovada. O dispositivo foi validado pelos senadores e a lei incluiu a taxação de compras internacionais de até $50, que acabou ficando conhecido como taxa das blusinhas. Então essa taxação das importações está aprovada, gente. Foi uma matéria que gerou grande repercussão, ressoou nas mídias, mas acabou sendo aprovada. Amigos e amigas, vou falar para vocês sobre um evento musical. Você gosta de música? Eu adoro música. Música boa, né? Não é qualquer música não, mas eu adoro música, gosto de cantar amadoristicamente. E olha aqui, evento musical para famílias em Colatina no mês de agosto. O evento Seresta das Famílias está programado para o dia 3 de agosto de 2024 no Cerimonial Simonace, localizado no bairro Lacê, no município de Colatina. A festividade será apresentada pelo músico local Carlinhos Cigano. A mesa com 4 cadeiras custa R$ 120 e os ingressos estão à venda na Secretaria da Paróquia Imaculado Coração de Maria dos Religiosos Passionistas, no bairro São Silvano, na zona norte central de Colatina. Igreja Matriz de São Silvano promove campanha Santa Cecília para sonorização. Vamos ajudar? A Paróquia Imaculado Coração de Maria, do bairro São Silvano, tem mais uma realização. Os padres e as irmãs passionistas realizam a campanha para a aquisição do novo equipamento de som da Igreja Matriz Imaculado Coração de Maria. A doação pode ser realizada via Pix, utilizando o QR Code disponibilizado na entrada do templo, ou depositando a oferta em cofre instalado no mesmo local. Trata-se da campanha Santa Cecília, considerada a padroeira dos músicos. Santa Cecília cantou salmos de louvor a Deus no momento de sua morte. Cecília foi prometida em casamento e convenceu o marido, Valeriano, com relação ao seu voto de castidade, explicando sobre a fé em Jesus Cristo.
Olha que história, hein? Agora essa notícia aqui também interessa a todos. Aumento de estupros no Brasil e no Espírito Santo. Informações tornadas públicas dão conta de que o número de estupros de vulneráveis cresceu 7,5% no Brasil no ano de 2023, comparando-se com 2022. No estado do Espírito Santo, o crescimento dos casos foi de 5,9%. Aeroporto Porto Alegrense voltará a funcionar em outubro. O aeroporto de Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul, retomará 50 voos diários a partir do mês de outubro de 2024. Será uma abertura parcial do aeródromo, com funcionamento total somente no mês de dezembro de 2024. Desde maio, o local está fechado por causa das enchentes que afetaram drasticamente o território gaúcho. Notícia do Espírito Santo. O governo do estado bloqueia 469 empresas irregulares. A Secretaria Estadual da Fazenda, Cefaz, do Espírito Santo, bloqueou 469 empresas neste mês de julho de 2024 devido à ausência de contabilista responsável cadastrado. Essas firmas, que já foram notificadas por meio da mala direta, estão restritas para a emissão e a recepção de documentos fiscais, conforme previsto no artigo 54-A, inciso 4º, do regulamento do ICMS do Espírito Santo. O objetivo, segundo as explicações do governo do estado, é assegurar a regularidade cadastral e combater a concorrência desleal. O auditor Mário José de Souza Gomes Júnior informou que, no primeiro semestre, foram bloqueadas 2.106 empresas, das quais 401 se regularizaram, 1.074 tiveram inscrições canceladas ou baixadas e 631 ainda estão passíveis de cancelamento. O subgerente de cadastro de contribuintes da Cefaz, Wesley Pestana Baratella, alerta que toda empresa deve ter um contabilista responsável, inclusive as optantes pelo Simples Nacional. A exceção é a categoria de microempreendedores individuais, os MEIs, na qual a presença do profissional é facultativa. Caso o contribuinte não indique um contabilista devidamente habilitado no prazo de 60 dias, contado da data do bloqueio à emissão e recepção da nota fiscal eletrônica e da nota fiscal do consumidor eletrônica, a inscrição poderá ser cancelada pela Receita Estadual. Para regularizar a situação, o sócio responsável deve acessar app.cefaz.es.gov.br/agência virtual/. E também, após acessar, deve indicar um contabilista regularmente habilitado no Conselho Regional de Contabilidade do Espírito Santo. Hein? Olha aí, situação irregular tem que ser regularizada, né, segundo o governo do estado. E ainda falando de governo do estado, multado um produtor rural em R$479 mil. Olha, e foi por que isso? Por desmatamento. O Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Estado do Espírito Santo, IDAF, lavrou 4 multas a um infrator após receber um alerta indicando desmatamento ilegal em uma área de 50,8 hectares de um imóvel rural em Águas Claras, no município de Águia Branca. O infrator foi multado em R$ 470.254,04. Entre os crimes cometidos no local previsto em leis de proteção da Mata Atlântica estão desmatamento ilegal em área de preservação permanente, APP, e em vegetação com estágio inicial e médio
de regeneração. O diretor-geral do IDAF, Leonardo Monteiro, ressaltou que o Instituto vai acompanhar a recuperação do dano ambiental para garantir que a área volte a ser preenchida por Mata Atlântica. Caso o infrator não cumpra o que determina o embargo, será multado novamente. Quem desmatar ilegalmente no Espírito Santo será punido e submetido a recuperar os danos que causou ao meio ambiente, disse o representante do governo do estado. Aqui nós temos também opinião, você que acessa meus endereços telemáticos, Paulo Roberto Maciel 7919. Olha, eu fico vendo muitos comentários, muitas análises, isso dos diversos espectros, e vejo a seguinte situação: esse mundo parece que está perdido. A política identitária, a Agenda 2030, a cultura woke e similares tomaram conta de muitos setores do planeta. É uma conjuntura instrumentalizada, coordenada, que age sem sentido, sem pudor, sem decência, sem coerência. Como impor cotas em tudo quanto é lugar, sendo que homem e mulher e grupos étnicos possuem suas especificidades. Cada sexo, cada povo tem suas propriedades, suas particularidades. Como implantar obrigatoriamente uma diversidade de forma tão abrangente e genérica, sem observar a natureza de cada um? Como implantar igualdade salarial para homem e mulher, sem analisar produtividade, assiduidade, eficiência, meritocracia? É o mundo que está aí mesmo agindo desta forma, em grande parte. Né? Uma conjuntura cheia de esquerdofrênicos, eu chamo assim os doentes da extrema esquerda política, que vem infectando os mais piegas e até os que deveriam resistir, revidar e se contrapor. É o caminho à margem da lei, ou das leis, da natureza, da lucidez, da sensatez, da prudência, da coerência. Chegamos ao fim de mais um web jornal do Paulo Maciel. Você que nos acessa meus endereços telemáticos, Paulo Roberto Maciel 7919, ou Paulo Roberto Maciel 6 /, ou ainda você que acessa o repórterpaulomaciel.blogspot.com. A paz de Cristo, a paz de Deus, Shalom Adonai. Obrigado.